Queridos, segundo algumas autoridades, muitas autoridades, afirmam que nós estamos passando a maior crise na saúde pública nos últimos 100 anos. A última pandemia que nós tivemos foi a H1N1, conhecida como a gripe suína, mas não se compara aos prejuízos que essa pandemia trouxe para a nossa sociedade. Ao olharmos para a Itália ou alguns outros países do mundo, a preocupação é enorme. E essa preocupação chega até os nossos corações. Não há como ficar preocupado, não há como ficar tranquilo quando a gente presencia e vê o que está acontecendo, e os números são assustadores, de pessoas mortas todos os dias. Não há como o coração ficar tranquilo. Mas então, Marcelo, como vencer? Segundo as autoridades, é a pior crise na saúde pública. Como vencer uma situação como essa? Como vencer uma situação tão grave, uma doença tão grave? Nós vamos vencer olhando para Deus em primeiro lugar. É necessário olhar para Deus. Para vencermos, precisamos olhar para aquele que é Senhor da vida, aquele que é Senhor absoluto de todos e de tudo. Ele que é o Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cuida, aquele que cura. Precisamos olhar para Deus nesse momento. Só assim nós vamos vencer. Não há como vencer se nós não olharmos para Deus nesse momento. Em Números 21, nós temos uma história maravilhosa. Quando você tiver um tempo, leia esse capítulo. Nós não vamos ler neste momento. E tempo agora que está até sobrando tempo, então leia Números 21. Ali nós temos uma história onde fala de rebeldia, de arrependimento, de perdão de Deus e cura para o povo. O povo de Israel foi cuidado por Deus como nenhum outro foi. E depois de ter recebido algumas vitórias, logo em seguida de algumas vitórias, aquele povo, eles se revoltam contra os líderes, se revoltam contra Deus, e como castigo, Deus envia serpentes no meio daquele povo. E muitos morreram ali, mas o povo se arrependeu, procuraram o líder então, e olharam para Deus, intercederam a Deus. E Deus mandou Moisés construir então uma serpente de bronze, e pendurar essa serpente no alto de um madeiro, em um lugar, num acampamento, porque era muito grande, e as pessoas que eram picadas, elas deveriam ser levadas até ali e olhar para aquela serpente, e elas eram curadas. A picada da serpente era dolorosa, as pessoas vinham uma febre muito rápida, tomava conta do corpo daquelas pessoas e elas vinham morrer. Mas ao olhar para a serpente, vinha a cura. A cura não estava naquela serpente, pois o antídoto precisa ser introduzido no corpo do ser humano que foi picado. A cura estava no poder de Deus. Ali estava demonstrando a onipotência de Deus. Ele é o Senhor da vida, Ele pode tudo. Ao olhar para a serpente, eles estavam vendo o poder de Deus. O Senhor absoluto, Ele pode tudo. E nesse momento de incerteza, precisamos olhar para Deus. Precisamos olhar para o Senhor absoluto. No Salmo 123, versículo 1 diz: para ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Precisamos olhar para o Senhor neste momento. Precisamos olhar para Deus. Disse Billy Graham, abre aspas, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. O sofrimento faz parte da condição humana. Todos nós estamos sofrendo. O mundo inteiro está sofrendo. Alguns estão sofrendo mais, outros estão passando por problemas no hospital nesse momento. Alguns estão perdendo familiares, entes queridos, mas todos nós estamos sofrendo. O prejuízo está vindo para todos. E isso faz parte da condição humana.
A chave o segredo é como nós vamos lidar com isso. Se afastando de Deus em rebeldia, culpando a Deus, como alguns estão fazendo, culpando a Deus. Perguntam, onde está Deus nesse momento? Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Culpando a Deus. Esse é o momento de nós reconhecermos que nós somos pequenos, que nós não conseguimos e não podemos nada. Esse é o momento de nós olharmos para Deus e perceber o quanto nós somos pequenos. Eu já reconheci a minha pequenez há muito tempo e percebi e vi que eu tinha necessidade da graça e do amor de Deus através de Cristo Jesus. É preciso reconhecer que sem Deus nós não somos nada. É preciso reconhecer que a Itália precisa de Deus. Mande todo o dinheiro do mundo para lá nesse momento. Do que vai adiantar? Nada. Nada. Disse o presidente da França que o nosso inimigo é invisível. Mande para lá o poderio de exército que for. Do que vai adiantar? Nada. Nada irá adiantar. Esse é o momento que nós precisamos de Deus, precisamos olhar para Deus. A Itália precisa olhar para Deus. A Espanha precisa olhar para Deus. O mundo precisa olhar para Deus. O Brasil precisa olhar para Deus. Só assim nós vamos vencer. Nesse momento não importa aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Pois lá na Itália não tem hospital para todos. Veja, do que adianta o dinheiro nesse momento? Esse é o momento onde nós precisamos olhar para Deus. Como vencer, Marcelo? Como vencer o inimigo invisível? Como diz algumas autoridades. Segundo, olhando para a palavra de Deus. Olhando para a sua palavra. E veja só o que a palavra de Deus nos fala em João 14, versículo 27. Deixo-lhe a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. O mundo está precisando de paz. Nenhum lugar nesse momento as pessoas estão em paz, olhando para as coisas que estão acontecendo. Mas a paz que nós temos, ela é eterna. A paz que nós temos, ela vai exceder qualquer explicação, qualquer razão, pois é o amor de Deus expresso, visto, comprovado através do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a paz que nós temos, ela é eterna. Não é desse momento, não é só agora, ela está conosco. Essa é a paz que Cristo oferece. Essa é a paz que a palavra de Deus nos traz. Veja só um outro versículo. E se não é a palavra de Deus que vai nos ajudar a vencer o que está acontecendo nesse mundo. Isaías 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão que está nos segurando nesse momento é a mão de Deus. Deus, Ele está olhando por nós, Deus está cuidando de nós. Aonde Ele está nesse momento? Onde Ele sempre esteve, soberano, Rei, poderoso, Criador de tudo e de todos, Senhor de todos. E é a mão de Deus que nos sustenta nesse momento. Em Isaías, fala que com a concha de suas mãos, Ele calcula as águas dos mares. Pense num grande rio, pense no rio Amazonas. As águas do rio Amazonas cabem na concha, na mão de Deus. Esse é o Deus que nos sustenta, que nos segura. É por isso que a palavra dele é viva e eficaz. Traz vida, traz conforto, segurança. 2 Samuel 22, 2 e 3 diz: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. É o meu Salvador que me salva dos violentos. Queridos, nesse momento de incertezas, deixe a palavra de Deus ser a única certeza que conduz a sua vida. Só assim nós vamos vencer.
Terceiro, como vencer. Como vencer um inimigo invisível, como vencer um inimigo que está tirando a paz das pessoas no mundo. Clamando a Deus. Clame a Deus. Precisamos clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus pelo nosso país. Precisamos clamar a Deus. É por isso que no Salmo 57, versículo 1, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Calamidades é o que nós estamos vivendo, passando nesse momento. E é preciso clamar a Deus. Salmo 18, versículo 6 diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Precisamos clamar a Deus. Clamar pelas nossas autoridades. O momento é difícil, o peso é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E muitas coisas estão acontecendo. E a gente percebe que uns pensam de uma forma, outros de outra. Mas nós precisamos orar por eles. Não é o momento só de criticar, mas orar, joelhos no chão. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Como vencer o que está acontecendo? Já estou próximo de concluir, mas em quarto lugar, não acredite em tudo que você está ouvindo. Queridos, nessa semana, na segunda-feira, o meu chefe recebeu uma mensagem. E a mensagem dizia que no hospital, um dos principais hospitais lá de Guarulhos, não cabia mais de tanto morto que tinha dentro do hospital. Todo mundo estava morrendo no hospital. E é claro, todo mundo ficou preocupado. Estava um caos o hospital. E aí, durante o dia, o próprio chefe passou pelo hospital e ele disse que nunca viu tanta tranquilidade no hospital. Estava vazio o hospital. Ele nunca tinha visto aquele hospital vazio como ele viu naquele momento. Ele até pensou em parar e fazer uma consulta. Veja só, irmãos. Não acredite em tudo que está sendo falado, as mensagens que chegam ao seu celular. É muita coisa, as pessoas parecem que gostam de complicar ou piorar as informações que estão sendo divulgadas. Provérbios 12, versículo 6 diz: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são falsos. Não acredite em tudo. Não acredite. Se você der ouvidos a tudo que está sendo dito, o seu coração vai ficar perturbado. Disse Billy Graham, abre aspas, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e em sua vontade para nós. Confiemos no Senhor. Quinto, como nós vamos passar por esse momento? Como vencer este momento? Com obediência e paciência. Queridos, apesar das visões diferentes, o melhor remédio hoje, se você não precisa sair de casa, é ficar em casa. Esse é o melhor remédio no momento. Não há outro remédio. Se você não tem necessidade, se não é preciso, fique em casa. Esse é o melhor remédio. E com paciência. É preciso ter paciência nesse momento. Em Romanos 12, 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação. É preciso paciência nesse momento. Precisamos ter paciência no momento em que nós estamos vivendo. Sem paciência nós não vamos vencer. E em sexto e último lugar, para vencermos o momento que nós estamos vivendo, é preciso ser luz. A Igreja de Cristo tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. E você, como membro da Igreja de Cristo, a sua responsabilidade é enorme. Além de clamar a Deus, além de orar a Deus, precisamos usar palavras de incentivos. Precisamos ser luz ao falar.
Precisamos levar conforto para as pessoas. Já basta o mundo falando que está tudo sendo destruído, que as pessoas estão morrendo e não vai ficar ninguém vivo. É o que muitos estão dizendo. E aí você precisa ser luz e levar palavras de incentivo àqueles que estão sofrendo. Em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. As pessoas estão sofrendo e precisam de uma palavra de apoio, precisam de uma palavra que traga vida para elas. E é a palavra de Deus que nós precisamos usar nesse momento. Precisamos ser luz para as pessoas que estão desesperadas nesse momento e não aumentar o caos, não levar o caos que estão causando e levando para todos os lugares. Precisamos ser luz e levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus através das nossas vidas e através da sua palavra. Só assim nós venceremos esse grande desafio. E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Pois em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Pois aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós.